Essa pergunta é a pergunta de 20 milhões de dólares, né? Quem souber responder ganha o prêmio Nobel. Mas a doutora Nise, ela usa uma definição do Antonin Artaud, né? Que é um cara que era um ator, um dramaturgo, poeta e era paciente psiquiátrico. E ele diz assim, que o ser é tomado por estados inumeráveis e perigosos, né? Então, o que a gente chama de loucura são inumeráveis e perigosos estados do ser. Eu digo que a loucura é o terreno da vida humana, né? Que aonde você vai, você encontra loucura, nas famílias, nas universidades, nas aulas, em todos os chefes, nos professores. Então a loucura, ela é um terreno da vida humana, né? Ela é um grande arcabouço aí que a gente é metido nela. Então, na verdade, falar de loucura é falar de loucuras ou de experiências, inclusive de normalidades, né? Então, quando a gente faz essa prática, por que o movimento ele acaba que ele é tão também respeitado por outros campos da sociedade e é quase às vezes mais por um campus do que pela própria saúde? Porque vai estar sendo problematizada a ideia de comportamento. A gente tem que colocar a doença entre parênteses para cuidar do sujeito. A loucura e a sanidade andam juntas, saem da mesma fonte. Assim como elas são, eu enlouqueci. Preconceito é filho da ignorância, né? O preconceito, ele só existe quando você não conhece alguma coisa, né? Se você conhece, o preconceito desaparece. Da mesma forma, a arrogância, né? Que na verdade, nós somos uma mistura que está trocando o tempo inteiro. Então a gente não reconhece isso por causa que a nossa educação é preconceituosa, a nossa família é preconceituosa, as instituições são preconceituosas, a escola é preconceituosa, a universidade é preconceituosa. Claro que tem, né, honrosas exceções, mas assim, o primeiro espaço de discriminação é dentro da própria família, né? Porque essa ideia que vem lá de trás, né, da incapacidade, da periculosidade, que o louco é aquele que mata a mãe, né, isso acompanha aí o imaginário. A gente tem a questão da incapacidade, né, o fato de se ter um quadro, né, de um transtorno mental, isso é igual a não pode casar, não pode ter filho, não pode trabalhar, vai ser improdutivo para a vida inteira. Tem que ser automaticamente interditado para poder ter um benefício, para poder sobreviver. Assim, o trabalho também é importante para o usuário, porque o usuário às vezes não tem alguma receita do governo, depende de si próprio, e ele trabalhando, ele se sente mais útil também, entendeu? Ele sente que ele tem algum propósito na vida. Então, eu acho que não só a arte, mas educação e trabalho também devem ser focadas. Eu sofri discriminação por ser louca, me chamaram de louca. No trabalho, eu também sofri discriminação quando a supervisora não quis me dar mais turmas e nem renovar meu contrato com as turmas que eu já dava aula, porque ela disse que os alunos vinham para ela falando que eu era louca e que então isso não era possível continuar trabalhando lá. A loucura para mim é uma coisa que a gente não quer sentir. Eu queria ser uma pessoa mente sã, corpo são. É tudo aquilo que eu não quero ser louca. Eu já fui internada várias vezes em manicômios, diferentes manicômios e de diferentes graus de conforto ou de quase tortura. Porque as pessoas ainda vêm aqui buscando deixar seus familiares para sempre. E eu não estou falando que há uma diferença de classe social nessa percepção, ao contrário, né? Quanto melhor o padrão, mais intimidador e mais demandatário, né, desse lugar de depósito é feito ao hospício. Você imagina que você vai para um lugar de tratamento e na verdade é um lugar de reclusão. Que a gente vai tendo uma docilização, né? O que o Foucault vai chamar
uma certa docilização por conta de regras muito rígidas e por conta, sobretudo, eu vejo, de um mecanismo que dessas regras de tirar a humanidade dessas pessoas e transformá-las em animais, né? Animais extremamente perigosos, não são animais dóceis, né? Essas pessoas acabam se tornando dóceis. Dentro do manicômio a gente tem estupro, dentro do manicômio a gente tem muita porrada, dentro do manicômio a gente tem trocas de segregação, então usuários que têm que fazer algumas atividades para conseguir um cigarro, às vezes o cigarro é a única alegria dentro de um hospital, então os pacientes psiquiátricos fumam demais. Não, gente, né? Tem muita coisa aí antes disso, assim, a coisa é muito mais complexa, a coisa é muito mais difícil. Eu já estava cansada de sofrer sozinha, sofrer internações, crises, tratamentos ruins. Eu estava cansada dessa dinâmica. Então eu fui procurá-los para ver se, militando, eu conseguia superar algumas dessas dificuldades que são minhas, mas que são dos outros também. A gente tem que abrir a porta dos manicômios. E abrindo a porta dos manicômios, a gente vai também violentar a sociedade. Porque é uma experiência que ficou trancada há muito tempo. E que agora a gente está afim de que ela circule. E aí, em 1987, é que a gente tem mais ou menos organizado, claro que isso vem, não é de uma hora para outra, né, vem num crescente, mas que a gente tem os pacientes, os loucos, participando do encontro de trabalhadores de saúde mental. E aí que a gente resolve, então, ampliar esse encontro, que não era mais só de trabalhadores, mas era de todo o corpo da sociedade. E aí que tem o lema Por uma Sociedade Sem Manicômios, que na verdade a ideia é que acabemos com aqueles manicômios e que coloquemos os problemas na cidade. O Brasil ele tem uma história muito importante nesse campo por causa da doutora Anísio, né? A doutora Anísio, ela em 1946, quando ninguém falava nisso, quando o sistema de saúde estava propondo que as pessoas com doença mental fossem tratadas com eletrochoques, com comas induzidos por injeção de insulina, com encarceramento, né? Com métodos ditos agressivos e também a lobotomia, né? Que é a psicocirurgia, que é você cortar um pedaço do cérebro da pessoa. Então, quando a doutora Anísio começou a trabalhar e iniciou a reforma psiquiátrica brasileira, ela encontrou um cenário de campo de concentração. Eu conheci a doutora Anísio há 26 anos, ela era libertada, era danada quando ela chegava no lugar. E Anísio, sabe aquele a persistência nordestina de meter a cara contra tudo como uma boa marginal, como uma pessoa de contracorrente. Lá em Guadalupe, onde eu moro, no posto, na clínica, no município daí, eu já sei estudar. Uma doutora senhora a Anísio era danada, terrivelmente, tudo que ela fazia ela era demais. Ela derrubou 5, um atrás do outro, embaixo político, aqui dentro da Se pensava ali na década de 80, né? O que a gente faz? E aí começou a se pensar numa rede de serviços que substituiriam o manicômio. E aí é substituir, não é conviver junto. Né? Não é o manicômio servir de retaguarda, não é o manicômio existir, é o manicômio que tem que não existir para que a gente possa ter uma rede de serviços substitutivos. Hoje em dia, a gente pode enumerar alguns serviços dessa rede, que é isso que vai ficar sendo chamado de reforma psiquiátrica. Eu prefiro chamar de reforma na saúde mental porque ela vai ser uma transformação radical em todas as práticas de saúde. O lugar onde eu mais tratei a questão bipolar
foi o CAPS-AD. Eu vou num centro de atenção psicossocial, álcool e drogas em Botafogo. Desde 2009 que eu vou lá. E eu me trato lá de todas as minhas questões com a psicóloga. Já tive várias psicólogas que lá a rotatividade é muito alta e isso prejudica um pouco o tratamento. Eu me trato dentro do meu território, entendeu? Então, por exemplo, o meu território é aqui, São Francisco. Mas aí eu vou para Botafogo, me trato e volto para minha casa. A principal diferença é que aqui é um hospital psiquiátrico, então o tratamento é em regime fechado. Né? Então, não há uma livre circulação, ele não vai dormir em casa, né? Ele não passa o dia aqui e vai dormir em casa. Ele vem para cá para um cuidado intensivo. Então a gente tem visto aqui nessa experiência que essa prática cultural e simbólica de você fazer... Tem uma frase que fala assim, se você não faz ciência, qualquer ciência faz você. E se você não faz arte, qualquer arte faz você. Quem não cria está doente. Então a gente tem testemunhado aqui nesse trabalho de 5 anos, e especialmente nos 2 anos e meio que o Hotel da Loucura tem funcionado, como isso modifica a relação, como isso modifica a relação com o outro e modifica a saúde corporal. A pessoa perde peso, a pele melhora, a acne diminui, a pressão baixa, o diabetes melhora, a psicose melhora. Gostei, eu pintei 2 quadros. Fez bem? Fez bem. Pintei um sol e um caminho, uma luz no fim do túnel. Um caminho é onde eu estou caminhando e o sol é onde eu vou chegar. Uma luz brilhante, imensa no fim do túnel. Não entendo a arte como um dispositivo de tratamento. Para mim, quando a arte for um dispositivo de tratamento, que seriam as artes terapias, tem muita coisa boa sendo feita, entendeu, gente? Eu não tô querendo dizer que não tem, então não é bom. Eu acho que tem muita coisa boa sendo feita, muita coisa legal. Só que quando eu olho e falo assim, nossa, é muito legal isso, é quando eu vejo que o dispositivo de tratamento já é secundário, né? No sentido assim, ninguém mais quer que aquela pessoa fique bem, né? Fique tratada. Eu acho que o artista, quando a gente pensa o artista na saúde mental, um dos motivos que eu vejo a importância do Ministério da Cultura é justamente para que aquele artista não se sinta responsável por nenhuma melhora daquela pessoa. Quando não tem esse dispositivo da melhora, talvez aí a gente possa estar pensando numa radicalidade, numa experiência radical de estar com o outro, né? Porque eu vou, por exemplo, quando eu vou dançar com outra pessoa, eu vou dançar com essa outra pessoa para que a gente dance junto. E não para que aquela pessoa seja feliz. A arte é uma coisa que está... quando novo, eu achei que a arte salvaria. Agora, não sei, eu acho que ela é um paliativo mesmo. Ela não é tão salvadora assim. Eu acho que salva é quando a gente entra em nós mesmos, coisa qual ainda não consegui. E a gente consegue se harmonizar e se desligar e se desprender. Gente, coisa difícil responder. Eu acho que é um jeito diferente de ser, um jeito particular de ser, um jeito... Loucura pra mim é a perda de 2 coisas: de controle da mente e do comportamento e perda de sentido. Eu vou citar a velha e sábia doutora Anise. Eu não me atrevo, aspas, eu não me atrevo como é? Deve ser eu não me atrevo a definir a loucura, fecha aspas. Nisso Magalhães da Silveira. Tá bom assim? Eu queria que a gente respondesse menos, eu queria que a gente sistematizasse menos a vida das pessoas, sabe? Eu queria que a gente desse menos nomes. Eu queria que um dia a gente nem precisasse mais falar da loucura, assim, né? Que a gente pudesse não ter nome pra vida dessa galera toda, pra minha.
para que se um dia eu tiver uma experiência de enlouquecimento, ninguém fala, olha a louca ali, né? Não sei. Cuidado, outro faz bem. Cuidado, outro faz bem. Eu vi o homem na rua